Fala pessoal, vamos lá. Ficou faltando ainda três questões, ficou faltando algumas questões, na verdade, né? Da 11 até a 16 dessa prova do TJ, tá? Então, vamos aqui conversar um pouquinho sobre ela, tá? Na questão 11, fala assim, né? Da perspectiva apresentada pelo cronista, conclui-se corretamente que, pessoal, antes da gente ler o texto, a gente precisa saber o que a pergunta está de fato perguntando, tá? Então, aqui ele quer uma conclusão. Então, eu preciso ir recorrer ao texto para tirar alguns pontos específicos, né? E bater com as informações que estão aqui que ele colocou nas alternativas, tá? Então, a gente vai fazer uma lida, né, do texto, identificando os pontos chaves, bem rápida, tá? Porque na prova a gente tem 3 minutos para responder. Assim que você lê o que a pergunta tá pedindo para você, você vai dar uma olhada nessas notas de rodapé, porque aqui às vezes tem até as respostas, tá? Isso em outras bancas é super verídico e é encontrado, tá, pessoal? Por isso que eu tô falando para vocês, tá? Vamos lá, dar uma lidinha aqui, ó. Passaporte da cultura. Ao lado dos brasileiros, o povo mais musical que tive o privilégio de conhecer são os cabo-verdianos. O amor incondicional que nutrem pelo país e pelos seus ritmos não tem paralelo. Um amor libertador que não precisa possuir para se validar. Um amor não exigente, mas que se faz presente na ponta na língua de todos aprendem a falar desde o berço, ou melhor, a declamar e a cantar desde o ventre. Não é exagero, todos os cabo-verdianos que conheço são poetas, ou seja, nesse primeiro parágrafo, ele está fazendo um paralelo entre os brasileiros e os cabo-verdianos, tá? E ele expressa um amor não exigente. Ele coloca alguns detalhinhos da língua portuguesa já falando de outro viés, tá? Do olhar da cultura, tá? Então vamos lá. Embora se reconheça Cesária Evora como sendo a voz que revelou a alma do arquipélago, existe nas montanhas longínquas no interior de Santiago um gênero que já sofrera os seus desafios de silenciamento, uma música catártica, crua e negra, com a qual gerações novas se reconciliaram e aprenderam a reivindicar a sua herança africana. A música continua a ser o passaporte da cultura cabo-verdiana no mundo. Essa está presente em todos os momentos marcantes da história do país e é por meio dela que as memórias ancestrais são catalogadas e transportadas para o futuro. Aqui, nesse trechinho, a gente já veja que ele fala mais de um viés voltado para a música, da cultura, né? Um dos músicos mais celebrados na nação é Orlando Pantera, um cometa que já viveu na Terra por escassos 33 anos. Não gravou nenhum álbum. Morreu no dia em que iniciaria em Paris as gravações do disco que confirmaria aquilo que os habitantes da ilha de Santiago não sabiam. Era um gênio. E um dos poucos que conseguiu transportar para a canção o sentir das gentes dos campos, dos esquecidos, os seus ritmos e desejos. Ou seja, esse texto, quando a gente lê, a gente veja que tem uma interpretação bem profunda da cultura, olhado de fora, né? Vamos dar uma olhada agora nas alternativas, tá?
Um ponto importante, da perspectiva apresentada pelo cronista, conclui-se corretamente que, então eu preciso encontrar as conclusões. Então vamos lá, brasileiros e cabo-verdianos são povos intensamente musicais, mesmo sendo estes caracterizados por expressarem por meio das canções o seu amor ao país em que vivem. Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, um amor libertador que não precisa possuir para se validar. Quando eu falo disso, eu tô falando de um amor sincero, eu tô falando de um sentimento muito precioso, né? E aqui ele fala justamente dessa cultura do cabo-verdiano, né? Que expressa o amor dele através das músicas, através de várias partes da cultura, né? Por enquanto, essa tá certo, né? Vamos ver aqui, ó. Memórias ancestrais encontram na música dos brasileiros e dos cabo-verdianos a forma de serem transportadas para o futuro. Nada a ver, né, gente? Aqui ele fala que os ancestrais, aqui, ó, cadê a parte dos ancestrais? Aqui, ó. E é por meio dela que as memórias ancestrais são catalogadas e transportadas para o futuro, tá? Então, isso não tem nada a ver, tá? Montanha longínquas do interior de Santiago abrigam as tristezas do povo. Nem fala de tristeza, então eu já elimino, tá? Nem preciso terminar de ler. Todos os cabo-verdianos nutrem amor pela música, que passam a amar intensamente depois de nascerem. Também não fala de nascimento. Então, tchau. Cantores como Cesária Évora e Orlando Pantera ratificam a superioridade e nada a ver também. Então, a resposta certa é a A, porque bate com as informações do texto, tá, meu povo? Então, aqui vamos para 12, tá? Como de costume, a VUNESP sempre vai trazer uma questão desse sentido figurado, tá? Então, você vai dar uma anotada aí no seu texto, tá? O que é denotativo e o que é conotativo. Eu vou colocar aqui, ó, denotativo. Esse D aqui é de D de dicionário, tá? E o C de conotativo é com mentira, né? Com ilusão. Com ilusão. Aqui o sentido figurado, ele vai se assemelhar a essa ilusão, tá? Então eu preciso buscar numa dessas alternativas aqui o sentido conotativo, tá? Aquele que é com ilusão, com a mentirinha, com a coisa bem, né? Vamos lá. Um dos músicos mais celebrados da nação é Orlando Pantera, um cometa que viveu na Terra. Gente, cometa, vou desenhar uma bolinha em cima dele. Cometa, ele vive na Terra? Primeiro que cometa é como se fosse um planeta, né? Então, aqui, ó, eu já encontro que essa tá falando de sentido figurado. Vamos analisar os outros, tá? O amor incondicional que nutrem pelo país e pelos seus ritmos não tem paralelo. Aqui esse país é justamente o sentido literal. Se é o sentido literal, é denotativo. Então, denotativo não tem nada a ver com o sentido figurado do que pede no exercício, tá? Então, vamos lá. Embora se reconheça Cesária Évora como sendo a voz que revelou a alma do arquipélago. O que é um arquipélago, gente? Vocês lembram? O que é um arquipélago? Arquipélago é aquele que cria, né? Que é um grande inventor. Aqui não tem nada a ver. Arquipélago também está no sentido de Deus, de denotativo, né? Então, também não é. A música continua a ser o passaporte da cultura cabo-verdiana do mundo. A música
Tá como sentido figurado aqui? Também não, meu amor. Aqui a música é um ritmo, né? Enfim, bora lá. As gravações do disco que confirmaria aquilo que os habitantes da ilha de Santiago já sabiam. Habitantes está com sentido de pessoa. Então, pelo amor de Deus, também não tem nada a ver. Fazendo com que a alternativa certa é a letra A, tá? Na prova, vocês precisam fazer esses riscos, tá, pessoal? Para que vocês consigam interpretar cada vez mais, beleza? 13, vamos lá. Antes de ler as opções, eu leio o que se pede no exercício, tá? Então, vamos lá. 13. No contexto em que estão empregados, os termos destacados significam correto e respectivamente. Então, eu preciso saber, abrir um dicionário aí no seu cérebro, né? Junto com o meu, que eu vou fazer isso agora. E vou descobrir o significado de incondicional, catártica e transportar. Vamos lá? Rapidinho? O amor incondicional que nutrem pelo país e pelos seus ritmos não tem preço, né? Qual será que é, né? Impigno, impingido, imutável e comunicar. Incondicional, impingido. Acredito que não seja, tá? Então, vamos para 2. Uma música catártica, uma música imutável, né? Eu já estou fazendo a substituição. Crua e negra, com a qual gerações novas. Não tem nada a ver, tá? Então, eu já elimino essa, tá? Gente, lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma crítica, uma sugestão, coloque no comentário pra mim, tá bom? Se vocês quiserem que eu grave uma nova prova, pode colocar nos comentários, tá bom, gente? O amor incondicional. Um amor consensual, não tem nada a ver, gente. Consensual é uma coisa assim ponderada. Aqui é incondicional, é como se fosse infinita. Então, aquele abraço, queridão. O amor incondicional, um amor ilimitado, já é uma coisa parecida, tá? Uma música perturbadora, crua e negra, com a qual gerações novas se reconciliaram e aprenderam a reivindicar a sua herança africana. Também não é essa, gente. Por que não é essa, tá? Vamos aqui, ó. E um dos poucos que conseguiu transportar é como se eu estivesse levando, tá? Então, eu não posso usar essa ideia de transportar como como restringir, tá bom? Opa, troquei a canetinha, meu Deus, cadê? Aqui, pronto, né? Tá de preto. Enfim, vamos com essa. Letra D, né? 13D. O amor irrestrito, né? Que nutrem pelo país. Então, é uma coisa grande, é irrestrito, tá? Não é restritivo. Então, essa por enquanto tá certa. Aí depois, gente, acho que é essa, vamos ver. Ah, meu Deus do céu. Troquei as canetinhas, agora me perdi. Enfim, vamos lá. Letra D. Depois eu descubro como que eu volto a canetinha que eu estava. Meu Deus do céu. Enfim, letra D. Aqui, ó, letra D. Uma música libertadora, crua e negra, com a qual gerações novas se reconciliaram e aprenderam a reivindicar a sua herança africana. Gente, até aqui, duas certinha, né? E um dos poucos que conseguiu transportar, né? Passar, perfeito. Achei a alternativa. No português, a gente só precisa ter justamente essa possibilidade de fazer essas ligações. E isso é muito importante, tá, gente? Na 13, a alternativa certa é a D, tá bom, gente?
Bora lá, 14. Outro clássico da VUNESP, gente, pontuação. Né? Opa, pontuação não, desculpa. Outro clássico é justamente concordância verbal. A concordância verbal a gente vai imaginar da seguinte forma, tá, gente? Vocês vão imaginar como se fosse uma combinação de roupas, tá? E essa combinação de roupas vai ser justamente uma encaixando com a outra, tá? Vamos dar uma olhada nas alternativas, tá? Tá pedindo a concordância verbal, está em conformidade com a norma padrão em. Então, eu preciso ver a concordância verbal, qual que tá combinando, tá? Orlando Pantera transpõe para a canção o sentir das gentes dos campos, os esquecidos. Gente, isso daqui não orna, não combina. Assim, não tem como conseguir entender essa frase, tá? Então, eu já elimino. Essa parte, os esquecidos, não tem como entender, certo? Letra B. Para os cabo-verdianos, o país e os seus ritmos conta com um amor que não tem paralelo. Aqui não, seus ritmos contam. O certo seriam contam, tá? Então, essa também não é. Todos os momentos marcantes da história de Cabo Verde dispõem. Se eu estou falando de todos os momentos, é no plural, porque é mais de um momento. Então, aqui dispõe. Também não é, tá? Em Cabo Verde, houveram artistas cujas músicas remetem às memórias ancestrais. Aqui a gente precisa dar uma analisada, tá? Por que a gente precisa dar uma analisada? Porque a gente tem o verbo haver, né? Então, quando eu tenho o verbo haver, eu preciso dar uma analisada, né? Por quê? Porque é uma questão de concordância. Eu preciso descobrir, né? O que é realmente de fato, tá? Então, esse houveram aí tá no lugar certo? Esse houveram tá no sentido de quê? De existir. Se ele tá no sentido de existir, ele é impessoal. Então, o correto é houve. Não houveram. Então, quase que a gente dá um deslize aqui. E não é esse, tá? É a letra E. Vamos lá. São poucos que mantêm uma relação com o sentir das gentes, como Orlando Pantera, né? Então, aqui, esse como Orlando Pantera, inclusive, tá meio desconfigurado, mas essa daqui é a frase correta. São poucos que mantêm, né? O verbo aqui, deixa eu apagar aqui e mostrar para vocês uma coisinha bem importante, tá? Não, aqui. A resposta correta é essa, tá? Vamos lá, se vai ficar preto de novo. Gente, piorou. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Agora a cor sumiu, gente. Acho que é esse. São poucos que mantêm uma relação com o sentir das gentes. Então, esses poucos aqui, também não é isso. Oh, meu Deus do céu. Esse pouco aqui, vamos lá. Erros do canal, gente. Vamos vir pra cá, né, ó. Bora, queridão. São poucos que mantêm. Eu tô falando de poucos. Se eu tô falando de poucos, o verbo correto é o mantém, tá? Então, gente, é basicamente essa alternativa, a 15 e... Meu Jesus, cadê as canetinhas?
Ai, vamos ver se vai sair agora. Pronto, achei a canetinha, gente, finalmente. São poucos que mantêm, né? Então, ele precisa concordar com um predicado poucos, que está no plural, tá? Que é justamente esse daqui. Então, a alternativa certa é a 14E, tá? Vamos lá para alternativa, para a questão 15, tá, pessoal? Já estamos encerrando, então tenham força e sigam, porque o estudo para concurso público é dessa forma, meus amores. Considere as passagens, como eu tinha dito, a 15 é uma questão de pontuação. Pontuação numa prova da VUNESP a gente sempre vai ter, pessoal. Né? Ó, as vírgulas empregadas nas passagens transcritas apresentam o mesmo motivo de emprego, respectivamente, nas expressões destacadas em. Então, para vocês descobrirem qual que é o mesmo tipo de emprego, né, que foi usado aqui, vocês têm que saber o que o que estava entre vírgulas, né? Na primeira alternativa aqui, ó, mas que se faz presente na língua, que todos aprendem a falar desde o berço, ou melhor, né, a declamar e a cantar desde o ventre. Na segunda, o morreu no dia em que iniciaria em Paris, né, as gravações do disco. Aqui, esse ou melhor, ele tá fazendo o quê? Ele é um adjunto adverbial. Então, eu vou colocar aqui, ó. Será que eu consigo reduzir só um pouquinho? Vamos ver aqui. Adjunto. Opa. Às vezes eu escrevo algumas coisinhas erradas, hein, gente? Adjunto adverbial. O que é um adjunto adverbial, gente? Um adjunto adverbial é uma circunstância, é uma coisa que eu vou qualificar, é uma coisa que eu vou ressaltar. Sabe quando você dá um grito? Então, quando você dá um grito, quando você eleva uma circunstância de algo, é um adjunto adverbial, tá? Esse adjunto adverbial, ele pode ser de tempo, de lugar, de modo, enfim, não vou entrar nesses detalhes, tá? Porque nesse momento a gente só precisa resolver as questões. A gente precisa encontrar o X do lugar certo. Aqui eu tô falando de um adjunto adverbial. Então, eu preciso colocar entre vírgulas. Como não tá entre vírgulas, eu tenho aqui um travessão, ó. Se eu olhar aqui, eu tenho um travessão, tá vendo? Esse travessãozinho aqui, perfeito. Tem um travessão e uma vírgula, então é um adjunto adverbial. Esse daqui, em Paris, é um aposto explicativo. Luz, que porra é essa, né? Vamos lá. Morreu no dia em que iniciaria, vírgula, em Paris, as gravações do disco. Esse aposto explicativo é de um lugar, da onde ele morreu, tá? Então, eu preciso encontrar um que seja um adjunto adverbial e um aposto, certo? Olhando assim, bem levemente nas alternativas, eu só preciso dar uma olhadinha nos em negrito, tá? Então, bora lá. Se eu for só dar uma olhada por cima, o que mais se assemelha a um aposto explicativo, por exemplo, é esse daqui, na sala. Porque eu tô explicando alguma coisa ali na sala, tá? Enfim, mas vamos olhar uma por uma, tá? Por enquanto, pode se encaixar como um adjunto adverbial o que o cidadão pretende, vírgula, por enquanto, é que se acelerem as principais obras urbanas, beleza, tudo o que ele via naquele momento, vírgula, na entrada de casa era... Não, esse aqui não é um aposto explicativo, aqui tá falando de um lugar, então não, meus amores. Letra B. Durante a conversa com leitores,
o autor explorou grandes temas a saber é um verbo. Não tá ali mostrando uma circunstância, né? Não tá tendo uma alteração de voz. Então, também não é essa, tá? Ao ponderar sobre os negócios, no entanto é uma conjunção, tá? Eu estou ligando duas frases e eu estou atrás do benditinho lá de um adjunto adverbial. Então, tchau, checkmate para você. Todos esperavam um reajuste no salário, por isso já estavam fazendo planos com dinheiro. Por isso, como um adjunto adverbial, também não. Aquele abraço. Então, é a nossa letra E mesmo, tá? O livro que ele escreveu era muito ruim. Isto é, ou seja, eu estou ressaltando criando uma circunstância de explicação, tá? Então, sim, nem deveria ter sido publicado. Era preciso que a professora organizasse na sala um debate sobre o tema. Eu estou explicando onde que a professora deve atuar. Então, a resposta certa é a 15E. Fechou? 16. Vamos lá, deixa eu só tomar um pouquinho de água. Se hidratem, viu, meus amores? Se hidratem. De acordo com a norma padrão, as lacunas das frases devem ser preenchidas, respectivamente, com. Qual dessas eu preciso, preencher, de acordo com as normas padrão? Qual que é? Primeiro que eu preciso entender o que é uma meia e o que é um meio, Vou fazer uma anotação aqui. Meia, toda vez que aparecer essa palavra, eu vou entender como metade, tá? Então, vamos lá. Estigma enfrentada, cadê? Deixa eu diminuir. Estigma enfrentado por asiáticas que pedem divórcio. Então, aqui é estigma enfrentado, não é enfrentada, Porque o estigma, eu não falo a estigma, é o, Um artigo é muito importante. Então, o estigma enfrentado. Então, eu já vou eliminar essas duas aqui, tá? O estigma enfrentado, Beleza. 2, Então, esse daqui, eu só tô em dúvida entre 2 agora. Quando a energia elétrica caiu em praticamente toda a Pensilvânia Ibérica, em Madrid, era meio-dia e meia ou meio-dia e meio? Se é meia, é metade, tá? Então, a resposta certa é esse daqui, meio de metade, tá? Meia de metade. Meio é um meio onde estou enfatizando, é um caminho, tá? Então, aqui também eu preciso eliminar essa alternativa aqui, tá? Mas eu vou ler aqui, tá? NASA trouxe para a Terra 250 gramas, Então, a resposta certa é a letra B, tá? Tudo bem, meus amores. Meus amores, me desculpa pelo erro da caneta, tá? Eu estou ainda aprendendo a gravar, aprendendo a aceitar, essas resoluções. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, se inscreve no canal para que a gente possa crescer e ajudar cada vez mais, tá bom?